Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Hoje eu vou resolver a parte de matemática do concurso público da Câmara Municipal de Caçapava, agente administrativo, que foi organizada pela Fundação FAT em 2015. Questão 21. Em um escritório, um funcionário está encarregado de separar e classificar documentos com valores expressos em reais, de acordo com um fluxograma que descreve passo a passo os procedimentos a serem executados, conforme figura. Temos aqui a figura do fluxograma e aqui o significado. O retângulo significa operação e o losango, decisão, testa uma condição, executando operações, caso essa condição seja verdadeira ou falsa. Então vamos ver. Segundo esse fluxograma, se o valor do documento é de 2,4 milhões, precisamos prestar atenção nessa informação. 2,4 milhões de reais, então ele recebe a etiqueta. Então vamos verificar. Início. Selecionar documento. Valor maior que 5 milhões? Não, o valor é 2,4 milhões, então é menor. Então, olha, se for maior, nós vamos ter que seguir o sim. Se for menor, continuamos. Não. O valor maior que 3 milhões? Não, é menor. Então, sim, é aqui, no lado direito. Não, continuamos. Etiqueta, baixa prioridade. Valor maior que 1 milhão? Sim, é 2,4 milhões. Então, se é maior, olha, departamento C. Então, já paramos aqui. Etiqueta de baixa prioridade e departamento C. E esta informação condiz com o item D, baixa prioridade, e será encaminhado para o departamento C. Fluxograma, vamos seguindo as indicações. 22. Em uma pesquisa realizada com 1.013 trabalhadores, constatou-se que 68% deles pretendem gastar o 13º com dívidas já contraídas. Desses, 81% vão pagar os débitos contraídos com o cartão de crédito e com o cheque especial. Nessas condições, o número desses trabalhadores que vai pagar a dívida contraída com o cartão de crédito e com o cheque especial é aproximadamente. Primeiro, vamos ter que descobrir quanto é 68% de 1.013 trabalhadores. 68 vezes 1.013 é igual a 68.884. E aqui, então, temos 100 vezes 1, que é 100. Esse número, 68.884 dividido por 100, caminhando duas posições para a esquerda, a vírgula está aqui, depois do 4, dividindo por 100, vem parar aqui. Este número, 688 aproximadamente, 689, pretende gastar o 13º com dívidas já contraídas. Desse valor, nós temos que 81%
desse valor de 688,84 vão gastar o dinheiro com débitos contraídos com cartão de crédito e com cheque especial. Fazendo 81 vezes esse valor de 688,84, ficamos com 577, já dividido por 100, tá? Multiplicando esse número vezes esse numerador com numerador e depois então dividindo por 100. Ficamos com esse valor aqui. Dividindo por 100, né? A vírgula está aqui, olha, quando fazemos essa conta. A vírgula está aqui. Aí quando dividimos por 100, duas posições para a esquerda. Esse valor é aproximadamente igual a 558. Eu consertei aqui, era 7, estava errado, é 5. Então, a resposta é aproximadamente 558. Então, 558 pessoas, dessas 68%, que é igual a esse valor de 688, vão gastar o 13º para pagar a dívida contraída com o cartão de crédito e com o cheque especial. Leia o texto e considere o gráfico para responder às questões de número 23 a 26. Numa empresa, realizou-se uma pesquisa sobre o número de funcionários que já doaram sangue. O gráfico apresenta o número de doações de sangue por sexo. Temos aqui que 6 homens, aqui está dizendo que o quadradinho mais escuro é masculino e o claro é feminino. Então, 6 homens e 5 mulheres não doaram sangue. E aqui nós temos que 8 homens e 9 mulheres doaram sangue uma vez. E aqui nós temos 5 homens e 7 mulheres que doaram sangue 2 vezes. Questão 23. De acordo com os dados, o número de funcionários que responderam à pesquisa foi... Quem respondeu à pesquisa são todas essas pessoas. 6 mais 5 mais 8 mais 9 mais 5 mais 7. Somando tudo isso, 11 mais 17 mais 12, dá um total de 40 pessoas. Então, neste caso aqui, nós temos 11 mais 17, a primeira parte que não doaram são 11, mais 17 que doaram uma vez, mais 12 pessoas que doaram 2 vezes. Somando aqui, nós temos 8, 10, vai 1 aqui, ou seja, 40 pessoas responderam à pesquisa. Em relação aos funcionários dessa empresa, é correto afirmar que exatamente 5 do sexo feminino doaram sangue 2 vezes. 5 do sexo feminino. 2 vezes, olha, do sexo feminino não. 5 pessoas do sexo masculino. Então, não está correto. Na letra B, os do sexo feminino são os que mais doaram sangue. E aí a gente verifica, olha, que realmente sexo feminino é o que está em mais claro, cinza claro.
E a gente verifica que só é menor que o masculino nessa situação de não doação de sangue. No restante, 9 é maior que 8 e 7 é maior que 5. Então está correto a letra B. Então a letra B, os do sexo feminino são os que mais doam sangue. Exatamente 16 doaram sangue uma única vez. Uma única vez, nós temos aqui que, olha, 8 mais 9. Uma única vez, 17. Não 16. Na letra D, exatamente 12 nunca doaram sangue? Não, quem nunca doou sangue foi 11. 6 mais 5. E por último, os do sexo masculino são maioria? Aí a gente verifica, né, que só é maioria aqui nessa parte, diferença de 1. 6 homens e 5 mulheres. Diferença de 1, que não doaram sangue. No restante, a quantidade de mulheres é maior. Então, a letra E está incorreta. 25. Dos funcionários pesquisados dessa empresa, o percentual que corresponde ao sexo feminino. Então, ao sexo feminino, nós vimos aqui que é 5 mais 9, que dá 14, 14 mais 7, que é igual a 21. E aí, nós temos que o percentual que corresponde ao sexo feminino é 21 de um total de 40. Para transformar essa fração em porcentagem, fica mais fácil dividir por 2, porque aí 40 vai ficar como um submúltiplo de 100. Então, dividindo numerador por 2 e denominador por 2, ficamos com essa fração. Então, para descobrir uma fração equivalente que tenha denominador 100, já que precisamos transformar em porcentagem, basta multiplicar o numerador por 5. 5 vezes 20 é igual a 100. E aí, então, a gente multiplica também o numerador por 5. E quando multiplicamos o numerador por 5, ficamos com 52,5. 52,5 dividido por 100, ou 52,5 por 100, é o mesmo que 52,5%. Então, corresponde ao sexo feminino nessa pesquisa 52,5%. 26. Escolhendo um funcionário dessa empresa ao acaso, a probabilidade de ele ter doado sangue pelo menos uma vez é... Pelo menos uma vez, nós vamos ter que considerar 8 mais 9, tudo, né? Já doaram sangue pelo menos uma vez, e 5 mais 7. Então, vamos ter 17 mais 12, que dá 29. Então, a probabilidade é de 29 de um total de 40. Ou seja, letra E. Doaram sangue pelo menos uma vez. 29 de um total de 40. Vinte e 27. Pedro é revendedor de suco e, para organizar seu negócio, preparou a tabela a seguir. Temos aqui embalagens de 200 ml e embalagem de 1 litro. A unidade, a compra por unidade é 90 centavos e, no caso de 1 litro, R$ 5,00. E aí vende por R$ 1,70. Revende, né? Vende por R$ 1,70
a embalagem de 200 ml e 7,40 a embalagem de 1 litro. Considere que em uma determinada semana, Pedro vendeu ao todo 500 unidades dos dois tipos de embalagem e obteve um lucro de R$ 640. Então, quantidade, nós vamos chamar, por exemplo, X a quantidade de embalagens de 200 ml e Y a quantidade de embalagens de 1 litro. E vamos precisar também do lucro. Então temos aqui 1,70 menos 90 centavos é o lucro, um lucro de 80 centavos. E 7,40 tirando R$ 5, R$ 2,40 de lucro por unidade. Então agora nós vamos montar um sistema de equações. Porque aqui está pedindo, olha, assim sendo, Pedro vendeu exatamente, então nós precisamos saber a quantidade de embalagens de 200 ml vendidas e também a quantidade de embalagens de 1 litro, que foi chamada aqui de X e Y. Então, a quantidade vendida vai ser a quantidade da embalagem de 200 ml mais a quantidade de embalagens de 1 litro, que é igual a 500 unidades. Agora, relacionado ao lucro, qual é o lucro total quando se vende embalagens de 200 ml? Vai ser 80 centavos vezes a quantidade de embalagens de 200 ml. E também aqui de 1 litro vai ser a quantidade de embalagens de 1 litro, que é dado por Y, vezes o lucro por unidade. Vamos ter 2,40 Y. E então, esta equação está relacionada a lucro. E o lucro está dizendo aqui que é de R$ 640. Então, nós temos na segunda equação dinheiro. Se trata de dinheiro. E na primeira, nós temos quantidade. Aqui fica mais fácil a gente usar o método da substituição. Por exemplo, quanto vale o X? Vale 500 menos o Y. Substituindo o valor de X na segunda equação, nós temos 0,8 vezes X, que é 500 menos Y, mais 2,4Y igual a 640. Multiplicando 0,8 vezes 500, nós vamos ter 400. Dividindo por 10 aqui, 8 vezes 50 dá 400. Menos 0,8y mais 2,4y igual a 640. Temos 2,4 menos 0,8, que é igual a 1,6 y, igual 400, passando para o segundo membro fica negativo, igual a 240. Temos que y é igual a 240 dividido por 1,6. Multiplicando numerador e denominador por 10, ficamos com
2.400 dividido por 16. Dividindo tudo por 4, ficamos com 600 quartos. Como 60 dividido por 4 é 15, acrescentamos esse zero, o valor de Y, que é a quantidade de embalagens de 1 litro, é de 150 ml. Então aqui fala 250. Então quanto Pedro vendeu exatamente? 250 ml, 250 unidades de suco de 200 ml. Então, Pedro, ele vendeu uma quantidade de embalagens de 200 ml igual a 500 menos a quantidade de embalagens de 1 litro. Então, nós temos que fazer essa conta. 500, então quanto vale o X? Representando a quantidade de embalagens de 200 ml. Vale 500 menos 150. Temos então que X é igual a 350. Então, X é igual a 350. 350, a gente verifica que é a letra C. 350 ml do suco de 200 ml. Então, a resposta é a letra C. 28. No estoque de um escritório, o número de lapiseiras está para o número de canetas na razão de 1 para 3. Razão, conforme a gente lê, a gente já escreve. E aqui fala número de lapiseiras, que eu vou chamar de L, está para número de canetas, chamando de C, na razão de 1 para 3. Sabendo-se que o número de canetas, que é a parte, que é o denominador, o consequente, na verdade, supera o número de lapiseira em 20 unidades. Então, já vamos substituir aqui, olha. Número de canetas é o número de lapiseiras mais 20, que é o que está sendo colocado, mas tá aqui, em 20 unidades. E em cima, ou seja, no antecedente, continuamos com L. Daqui, podemos fazer uma multiplicação cruzada. L vezes 3, continuando aqui, dá 3 L's, igual a 1 multiplicando L mais 20, que é L mais 20. Tiramos aqui, mandando aqui para o primeiro membro esse 1L, ficamos com 3 L's menos 1L, que é igual a 2 L's. 2 L's é igual a 20. Então, temos que L é igual a 20 dividido por 2. Ou seja, L é igual a 10 lapiseiras. E aqui está sendo perguntado, né? Olha, sabendo que o número de canetas supera o número de lapiseira em 20 unidades, a quantidade de lapiseiras é 10, letra B. Marcelo é prestador de serviço autônomo e recebeu R$ 4.500, trabalhando 8 horas por dia. Então, uma das grandezas, já vamos colocando aqui, horas por dia, durante um total de 25 dias. Se Marcelo trabalhasse 10 horas por dia durante N dias, receberia o mesmo valor. Então, a gente verifica que esse 4.500 não vai ser utilizado, porque ele se mantém, ele é fixo, não varia. Então, trabalhamos apenas com as grandezas horas por dia e dias, porque está sendo pedido
o valor de N, ou seja, quantos dias de trabalho se aumentar. Então, trabalhava 8 horas por dia e agora vai trabalhar 10 horas por dia. Se aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, pode diminuir o número de dias de trabalho. Aí mantém a proporcionalidade. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A montagem fica assim: 25 está para N, assim como 10 está para 8. Então, as grandezas foram invertidas, já que são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou simplificar essa equação, é uma proporção, dividindo os dois membros por 5. E também vou simplificar essa fração, dividindo tudo por 2. Multiplicando o cruzado, 5 vezes 1, ou melhor, N vezes 1, N, e 5 vezes 4, que é 20. Então, a quantidade de dias trabalhado, já que diminui o tempo de trabalho por dia, cai para 20. N igual a 20. No esquema a seguir, tem-se indicadas as operações sucessivas que devem ser efetuadas a partir do número n, de modo que obtém-se como resultado final o número 61. Então, temos aqui o valor de n, que foi multiplicado por 2, subtraiu 36, depois dividiu por 4 e assim até chegar em 61. Essa situação é uma resolução como se fosse um processo inverso. Começamos com um número desconhecido, chegamos a um número conhecido. Então, vamos fazer o processo inverso. Está somando 17. Então, vamos subtrair 17. 61, tirando 17, 7 para 11, 4. E aqui, então, ficamos com 44. Aí, está dizendo que foi dividido por 4. Então, vamos multiplicar por 4. Multiplicando por 4, 4 vezes 4, 16, ficamos com 176. Diz que subtraiu 36, então vamos somar 36. 6 mais 6, que é 12, vai 1 aqui. 10, 11, vai 1, 212. Diz que foi multiplicado por 2, então vamos dividir por 2. 2 vezes 1, 2, sobra o 0, abaixo 1. 1 não dá para dividir. Em seguida, abaixamos 2. Ficamos com 106. Está sendo pedido, olha, a soma dos algarismos de n. N é igual a 106. Então, a soma dos algarismos de n é 1 mais 0 mais 6, ou seja, 7. Até a próxima aula, onde continuaremos com a resolução desta prova.